Bom dia, boa tarde, boa noite. O estudo de hoje será Lei Penal no Espaço. O estudo da Lei Penal no Espaço, ele se subdivide em outros três. Estudo da territorialidade, o princípio da territorialidade, extraterritorialidade e, por último, lugar do crime. O estudo da Lei Penal no Espaço diz respeito às hipóteses em que será aplicada a lei penal brasileira, tanto no território nacional quanto no território estrangeiro. E o lugar do crime diz respeito à definição exata onde foi praticado o delito. Onde foi praticado o delito não se confunde com competência, que é estudado no direito processual penal. Onde ocorreu o crime é importante para saber qual legislação será aplicada. Ok? Então, vamos iniciar. O artigo 5º do Código Penal explica que aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Eu suprimi o meio do artigo para explicar para vocês que a regra é o princípio da territorialidade. Todos os crimes cometidos no interior do Brasil, no território brasileiro, e aí eu já explico o que é o território brasileiro, será aplicado a lei penal brasileira, nos delitos cometidos aqui. Então, o território brasileiro nada mais é do que a faixa de extensão da nação brasileira, né, que compreende tanto o sentido material como o sentido jurídico. O sentido material é a superfície, o solo e o subsolo, as águas interiores, o mar territorial até 12 milhas, né, de 12 milhas para cá é o território nacional, e o espaço aéreo correspondente ao território, ao solo do território brasileiro é o espaço aéreo correspondente. Já no sentido jurídico, é a soberania do Estado brasileiro, onde o Estado brasileiro exerce sua soberania. Okay? Há um sentido tanto material quanto jurídico. Segundo o artigo 5º, parágrafo 1º, é território por extensão. Então, significa o quê? Que, além do território brasileiro, do espaço do território brasileiro, onde será aplicada a lei penal brasileira, segundo o caput do artigo 5º, o parágrafo 1º traz uma situação em que, mesmo não estando no território brasileiro, onde quer que se encontre, será considerado um território brasileiro para fins penais. Então, significa o quê? Que se aplica a lei brasileira às situações previstas no parágrafo 1º. Para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações ou aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Só quando a serviço do governo brasileiro ou de natureza pública será extensão do território nacional para fins penais, nesse sentido, ok? Onde quer que se encontre. Então, se a aeronave brasileira foi buscar alguns passageiros no estrangeiro e cometeu houve um delito no interior da aeronave brasileira, né? Ou a serviço do governo brasileiro, aplica-se a lei penal brasileira, ok? Então, onde quer que se encontre. Continuando o parágrafo 1º, ele informa ainda o seguinte: será também extensão do território brasileiro as embarcações ou aeronaves brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então, as embarcações em que estiver em alto mar, as embarcações que estiverem em alto mar, ou seja, após as 12 milhas e fora de um território de um país, tá, de um outro país,
é considerado alto mar e será aplicada a lei penal brasileira na embarcação brasileira, mercante ou de propriedade privada, ok? Aplica-se a lei penal brasileira. E também será aplicada a lei penal brasileira a aeronave que estiver no espaço aéreo correspondente ao território brasileiro, ok? Isso, por óbvio, já compreende o conceito de território do conceito material de território, ok? Que é o espaço aéreo correspondente, basicamente, ok? Já no parágrafo 2º, traz a hipótese de que também será aplicada a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronave ou embarcações estrangeiras de propriedade privada que se acham em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas, ou seja, as embarcações em porto ou mar territorial brasileiro. Significa o quê? Que as embarcações que são estrangeiras e que se encontram no território nacional, aplica-se a lei penal brasileira desde que seja privada, não uma embarcação ou aeronave de outro estado pública, né, de origem pública ou a serviço de outro governo. Aí não se aplica, ok? Tudo bem? Isso é regulado em tratados internacionais. Então, para resumir, fazer um quadro comparativo. De um lado, embarcações ou aeronaves públicas ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Do outro lado, embarcações ou aeronaves privadas, se forem brasileiras, a aeronave que se encontra no espaço aéreo correspondente ou a embarcação que se encontra em alto mar, aplica-se a lei penal brasileira. Também será aplicada a lei penal brasileira às embarcações ou aeronaves privadas estrangeiras que estiverem no território nacional. Aqui não fala sobre a pública ou a serviço de um governo estrangeiro, ok? Tudo bem? Tranquilo? O estudo da territorialidade, ele pressupõe um princípio chamado princípio da territorialidade, ou especificamente territorialidade relativa. Por quê? Em regra, se aplica a lei penal brasileira nessas hipóteses. A regra é a aplicação da lei penal brasileira nessas hipóteses. Quais são as hipóteses? Em que ocorre no território brasileiro ou ocorre em embarcação ou aeronave brasileira, público ou a serviço do governo brasileiro fora do território nacional, considera-se como território brasileiro para fins penais, ou embarcação privada, que se encontra tanto no espaço aéreo, embarcação aeronave, né, que se encontra no espaço aéreo correspondente ou em alto mar brasileira ou no território nacional brasileiro, né? Só que esse princípio territorialidade relativa, relativo porque comporta exceções. Então, sem prejuízo de convenções ou tratados e regras de direito internacional, é a parte do caput do artigo 5º que eu suprimi. E agora estou trazendo para vocês a exceção. Trabalho primeiro a regra para depois trazer a exceção. Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional significa que quando o Brasil adota um tratado, uma convenção, no direito internacional, regra de direito internacional, sobre a aplicabilidade da lei penal brasileira a certos indivíduos no território brasileiro, significa que o direito brasileiro ele respeita essa convenção, e para respeitar essa convenção ele tem que se amoldar, né? Tem que se ajustar à responsabilidade de certas pessoas. Quais são essas pessoas, por exemplo? Nós temos uma convenção, por exemplo, um tratado internacional em que disciplina tanto os diplomatas como os cônsules. Os diplomatas e seus familiares, eles teriam aqui no Brasil uma certa imunidade diplomática,
e os cônsules, limitados aos atos de ofício, teriam também uma certa imunidade diplomática. Ou seja, significa que se eles cometerem um delito no território brasileiro, aplica-se a lei penal estrangeira, ok? Em razão dessa convenção que o Brasil teve que se ajustar, ok? Bom, dado esse estudo da territorialidade relativa, porque comporta exceções, e uma das exceções eu trouxe aqui para vocês, vamos ao estudo do lugar do crime. O que é lugar do crime? Lugar do crime é onde ocorreu o crime, o delito. Onde significa espaço territorial em que ocorreu o delito. Segundo o artigo 6º, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. É diferente do tempo do crime. O lugar do crime pode ocorrer tanto no momento da ação ou da omissão, quanto onde ocorreu o resultado. Então, se o indivíduo esfaqueia uma pessoa na Argentina e corre para o Brasil, a vítima, né? Corre para o Brasil e ela acaba morrendo aqui no Brasil, considera-se praticado o crime também no território brasileiro, porque pode ocorrer tanto no lugar da ação quanto no lugar da omissão e do resultado, né? O artigo 6º, segundo a doutrina, adota a teoria mista, ou chamada também de teoria da ubiquidade. Significa que tanto a ação ou omissão, que é a atividade para a teoria para o tempo do crime, né, adotada para o tempo do crime, aqui no lugar do crime é tanto a ação ou omissão, ou seja, a atividade, quanto o resultado também. Se nós adotarmos as duas teorias no lugar do crime, ela é chamada de teoria mista, porque abarca tanto o resultado quanto a atividade desenvolvida pelo agente, ok? Então, se a ação ou omissão, o esfaqueamento ocorreu no Brasil e a vítima correu para a Argentina e lá faleceu, o resultado do delito ocorreu na Argentina, mas a ação ocorreu aqui. Se a ação ocorreu aqui, o lugar do crime também foi aqui, no Brasil, ok? Tudo bem? Isso não se confunde com competência. A competência está relacionada à medida de jurisdição de um juiz. A competência é qual juiz que irá julgar o caso concreto, mas se o delito ocorreu aqui, aplica-se a lei penal brasileira, ok? Se a ação ocorreu aqui, no Brasil, aplica-se a lei penal brasileira. O que interessa é a aplicabilidade ou não da lei penal brasileira quanto ao lugar do crime, ok? Aqui eu encerro a aula e na próxima vamos tratar exclusivamente de extraterritorialidade.